lugar da falta é um caminho para a dependência de Deus. Eu falo isso porque eu estava refletindo naquela passagem em que Moisés conduz o povo ao deserto. E lá Moisés dá algumas instruções àquele povo, né? E no final ele fala assim: vocês estão passando por isso porque Deus está provando o coração de vocês. E eu lembrei muito bem da época que eu fui resgatada por Jesus, que foi, eu acho que no meio da minha faculdade, para ser mais precisa. E é o tempo ali em que mais as pessoas se afastam de Deus, né? Ou buscam outros caminhos. Foi a época em que Jesus me resgatou. Então, nesse tempo, eu tinha muitas dúvidas no meu coração, muitas dúvidas na minha mente. Foi um tempo em que eu cheguei até a pensar se eu tinha depressão, porque todos os domingos eu ficava naquela tristeza, naquela solidão, e eu pensava, não, é por conta da minha família, é a falta que a minha família faz aqui, né? Porque eu fui estudar fora, em outra cidade, longe de toda a minha família. Então, o que eu pensava, né? Essa falta, esse vazio é da minha família, ou eu tô com depressão. Então foi nesse momento, exato momento em que Jesus me resgatou. E nessa época não me faltava comida, não me faltava emprego, né? Eu tinha amigos também. O que me faltava exatamente era a presença de Deus. O vazio que eu sentia era exatamente do tamanho de Deus. E eu lembrei muito bem quando eu estava lendo essa passagem, porque se a gente bem observar, esse povo não saiu sem nada do Egito. Eles não saíram de mãos abanando. Pelo contrário, eles saíram com muitas coisas do Egito. Então, o que faltava àquele povo não era pão, não era carne, não era bens materiais, era a presença de Deus. Então, nessa manhã eu quero te lembrar que talvez esse vazio que você sinta aí, essa falta que você sinta aí, é um convite ideal de Deus para você. É o caminho perfeito para a dependência de Deus. Porque dependência significa que você depende de alguém suficiente, né? Então nós não somos autossuficientes, nós precisamos daquele que nos criou, do Salvador na nossa vida. Então todas as vezes que existe uma falta dentro de nós, uma falta de alguma coisa, é o convite de Deus para que a gente se aproxime mais dele. Porque nesse tempo, né, o que dá a entender nessa passagem é que Deus precisava conhecer o nosso coração, né? Deus precisava saber o que estava no coração daquele povo. E não. Deus, ele é o único que conhece o nosso coração. Quem precisava reconhecer a falta que existia no coração deles era aquele povo. Então, muito se diz por aí, e é muito verdade, né? Ou nós encurtamos o tempo do nosso deserto, ou nós prolongamos ele, né? E o que Deus estava fazendo com esse povo era mudando a mentalidade deles, para que eles identificassem que não era o que faltava, mas era quem faltava. Então, que nessa manhã você possa parar, fechar seus olhos e refletir se você está vivendo uma vida integral com Deus, verdadeiramente, onde Ele conduz todos os seus passos, onde Ele conduz os seus pensamentos, onde Ele conduz os seus sonhos, porque muitas das vezes nós conseguimos viver com tudo que nós já temos. É suficiente o que nós temos, né? Nós conseguimos viver com o básico, nós conseguimos viver com dificuldade, nós não conseguimos viver sem o nosso Pai, sem o nosso Deus. Então, o que Deus está nos convidando nessa manhã é para que a gente possa refletir, né? Pedir para Ele sondar verdadeiramente o nosso coração e saber se essa angústia que está aí dentro, se esse despertar de alma, desespero de alma, não é porque está faltando vida em nós com Deus. Porque muitas vezes a gente sobrevive, mas viver é diferente de sobreviver. Então, o que Deus está falando nessa manhã é: chegue mais perto, chegue até mim, sabe? Porque aquele que sabe conduzir a nossa vida como ninguém foi aquele que nos criou. E Deus, Ele não quer só que nós tenhamos uma vida abençoada aqui na terra. Ele quer que nós tenhamos uma vida de eternidade abençoada junto com Ele. Então, que nessa manhã você possa verdadeiramente fazer uma oração mais sincera da sua alma que você já fez. Senhor, sonda o meu coração e visita as intenções dele e tudo aquilo que eu preciso verdadeiramente, porque de fato não é o que nos falta, é quem nos falta. Amém?